Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do Momento Diário de Oração. Esta é uma promoção da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, que os recebe fraternalmente nesta segunda-feira, 31 de janeiro de 2022. Bom dia, bem-vindos. Bom dia, bom dia. Alegremos os nossos corações pelo encontro com Jesus. Olga Rodrigues conosco, a Helena Bauer, a Maria Elisa Santos Rosa. Bom dia, bem-vindos. Giselda Gomes Soares, Regina Bachmann. Bom dia. Jussara Nunes, Leonice Turcato, Glacia Guiar Soares, Kátia Malta Salerno, Vanessa Alves. Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos. Grátia Maria, Arlete Romano. Bom dia. Luciano da Costa, Juliana Campos, Geni Vantini. Bom dia, bem-vindos. Vera Lúcia Silva de Oliveira, Nilva Ritzel Ruivo. Bom dia. Rosane Sudbrack Salerno, Maria Leuzi, Georgina e Valmor Valente, Carlúcia Mendes. Bom dia. Sejam bem-vindos. Janaína Rodrigues, Tosnildo Klein, Elizabeth Bete, Cirlei Dias. Bom dia. Bem-vindos. Bete Lima, Adilson Coelho, Leoni Campos. Bom dia. Jacilene Fontes, Yara Costa, Helena Maria Lima Marques, Michelle Hilbert e Marcelo Bastos. Bom dia, bem-vindos. É uma alegria estarmos reunidos em nome de Jesus e uma alegria maior por estarmos aqui sendo um pouco dadivosos com a humanidade. Vamos iniciar o nosso encontro fazendo a nossa leitura habitual do livro Fonte Viva, cujo autor é Emmanuel e o psicógrafo é Chico Xavier. Capítulo 86. Estás doente? E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Tiago, capítulo 5, versículo 15. Todas as criaturas humanas adoecem, todavia são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa através da boca ou dos poros te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso? De outras vezes, pedes socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas, ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói.
E que falar da maledicência ou da inutilidade com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças? Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras a harmonia com os homens? Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso. E lembra-te de que serás agora ou depois reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade, enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho, serve sempre. Trabalha com a extensão do bem, na extensão do bem. Guarda lealdade ao interior superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que, se cultivas a oração da fé viva, em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. E com toda certeza o Senhor nos levantará, porque estamos orando fervorosamente e buscando sinceramente a nossa melhoria espiritual, a nossa transformação. Vamos à nossa prece. Bendito Pai, é uma alegria renovada encontrarmos-nos vestindo um corpo físico. A cada manhã se renovam as energias, as oportunidades, e o presente se desdobra para ser revelado por nós pouco a pouco no decorrer dos minutos e das horas. Não sabemos da hora seguinte, mas sabemos da hora de agora, o que temos que fazer, quais as nossas ações, preparando a próxima hora. Aqui nos encontramos em reunião de corações afetuosos, buscando servir ao tempo em que somos também servidos pelo grande Mestre Jesus, a quem recorremos sempre para atender às nossas rogativas, a harmonia do nosso lar, a recuperação da saúde daqueles que nos são afetos, àqueles a quem estamos endereçando o pensamento, a esses outros tantos que confiaram a nós o seu pedido de oração e que estão aqui anotados diligentemente em nossos apontamentos. Venho te pedir, Mestre, por todas essas criaturas, não importa o estado em que elas se encontram, encarnadas ou não. Importa que estamos envolvendo esses nossos irmãos com as nossas melhores vibrações e os nossos melhores desejos. E banhando-nos, por conseguinte, nessas mesmas vibrações, sentimos a tua presença amorável em nós. O nosso coração se expande. Um ligeiro calor toma conta de nosso peito. É a tua presença santificante. A nossa mente se eleva e momentaneamente perdemos um pouco de nossa consciência corporal, para estarmos ligados em ti, querido Mestre, sob este auxílio beneficente dos amigos espirituais que estão nos acompanhando nesse instante. Perdoe-nos as fraquezas, os maus pensar, perdoe-nos os desejos inconfessáveis, que ainda alimentamos, embora não os desejemos mais. Mas a transformação que já começamos a fazer sempre nos leva a revisitar estes pontos obscuros para nos lembrar que temos, sim, que trabalhá-los até que eles iluminem-se pela mudança
de comportamento moral, ético e filosófico. Ó Pai amado, obrigado por essa natureza estuante que Tu nos apresenta, que se descortina ante os nossos olhos e os seus sons multiformes alcancem os nossos ouvidos para embelezarmos o dia. Obrigado pelo ser humano que está conosco, seja ele quem for, é um companheiro dileto que nos acompanha, que divide conosco ao seu tempo, as suas energias, as suas vibrações, e nós, de nossa parte, precisamos compreender que neste mútuo auxílio crescemos todos. Abençoe-nos aqueles que foram fruto de nosso amor, os nossos filhos, os nossos netos e aqueles que ainda estão por vir, porque sei que alguns deles já estão preparando-se para retornar ao seio da família, na posição que for, nas condições de que se apresentarem. Os receberemos amorosamente, não importa se eles estão aos nossos olhos num equilíbrio físico e espiritual ou em desarmonia mental, física. Porque recebemos não corpos, recebemos irmãos espirituais que fazem parte de nossa família, a família espiritual. Oramos por eles, por esses que já passaram por nós, os nossos pais, os nossos amores que voltaram à pátria espiritual antes, os nossos avós e outros tantos que nos precederam. Tios, primos, a cada um deles a nossa gratidão. Eles deixaram algo de bom conosco. Que saibamos transmitir isso também, ampliado aos demais. Essas criaturas todas que constituíram o nosso círculo de amizade. Alguns estão conosco, outros já partiram. Mesmo assim, aprendemos com eles. Eles nos ajudaram, nós ajudamos eles. Tivemos uma caminhada junto, colegas de trabalho, de profissão, de amizade somente. Cada um deu a sua contribuição para que nós, hoje, sejamos o que somos. Ó Pai, esta construção solidária, que muitas vezes escapa à nossa percepção, é de fundamental importância à evolução de cada um. Obrigado por aqueles que nos chamaram a atenção, que deram-nos um pouco mais de trabalho para convencê-los desta ou daquela obrigação a ser executada. Obrigado por aqueles que se mantiveram fiéis a nós, nos acompanharam docilmente. Mas principalmente a estes que trouxeram desafios a nós, porque eles nos fizeram mais fortes, mais sábios, mais inteligentes, propiciaram que nós aumentássemos os nossos conhecimentos, porque se não fossem esses desafios, talvez nós ainda estivéssemos estacionados. Obrigado. Àqueles, Pai, que devotam a nós algum rancor, algum sentimento de animosidade ou de inimizade, não importa. Importa que aprendamos com eles, que abracemos essas criaturas e retiremos desse convívio os melhores frutos possíveis. E ao mesmo tempo abençoemo-os, porque Deus os colocou em nosso caminho justamente para que nós outros aprendêssemos a amar essas criaturas que rotulamos de difíceis convívio. Obrigado.
Obrigado, Pai, por aqueles que tivemos a oportunidade de nos despedir antes deles viajarem para a pátria espiritual. Oferecer a nossa contribuição de solidariedade, as nossas bênçãos. Obrigado àqueles que estão chegando nesse planeta. Vêm de outras esferas, que aqui possamos apresentar o que há de melhor, sem esconder naturalmente o que há de pior, porque eles terão que conviver com tudo isto e aprender também conosco, e nós com eles. Há um convívio de fraternidade sempre evolutiva. Obrigado, Pai, pelas nossas crianças, pelas nossas infâncias e juventudes. Elas darão seguimento ao trabalho que viemos realizando. Alguns darão um direcionamento um pouco diferente, outros radicalmente mudarão, não importa, importa que eles estão fazendo a sua ação benéfica em favor de si e da humanidade. Não venhamos a criar a essas criaturas nenhum obstáculo, pelo contrário, facilitemos apresentando a ela o conhecimento e a estrada que já trilhamos, chamada experiência, que tem pontos positivos e pontos negativos, e que ela saiba, portanto, discernir. Que nós não sejamos os impositores, mas os colaboradores desta humanidade, que se descortina cada vez mais inteligente, mais perspicaz, cada vez mais atilada com relação ao convívio fraternal, com relação à cultura, à inteligência, à tecnologia. Venho te pedir pelas nações, estas principalmente que estão em vias de conflito, Mestre. Eles passam uma insegurança para a humanidade inteira. Quero te pedir por eles, para que seus corações acerenem-se, para que as suas mentes se pacifiquem e que suas armas sejam recolhidas aos arsenais, que não sejam usadas estas armas todas contra o seu semelhante e contra a natureza. Paz, Senhor, em nossos corações. Como pacífica é a transição da madrugada para o dia, que possamos viver nessa transição pacificamente. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, por derramar as tuas bênçãos sobre nós. E recolhemos nós desses benfeitores a estas energias que promanam do alto, para que o nosso dia seja pleno. E com as tuas bênçãos, e com a graça de Deus, possamos dizer, como se fosse uma profissão de fé: assim seja. Muito obrigado, meus amigos. Vamos ao capítulo 66 do livro Vida Feliz, para ler a expressão filosófica de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco, do livro Vida Feliz. Ser uma pessoa aberta às ideias, aos conceitos novos. Discute-os, compara-os com os que sabes e pensas, retirando o melhor proveito das informações que desconheces.
As ideias salutares renovam a emoção, abastecendo os sentimentos com estímulos e entusiasmo. Ninguém é tão sábio que não necessite aprender mais, nem tão completo que possa dispensar outros contributos para o seu crescimento íntimo. Aprende mais, estando receptivo às novas contribuições. E para que possamos contemplar esta mensagem de Joana, a nossa casa disponibiliza a todos quantos desejarem participar e adquirir conhecimentos novos, todas as segundas-feiras dos meses de janeiro e fevereiro, uma atividade que denominamos Roda de Conversa. Estamos analisando, discutindo, reflexionando sobre as bem-aventuranças, que ainda são muito desconhecidas de nós. E ali está, nestas bem-aventuranças, os fundamentos do cristianismo, mas, sobretudo, os fundamentos de uma relação da sociedade humana ou da humanidade com Deus. Venham participar. Começamos às 19h30, com duração de 1 hora. Cada um de vós pode participar pessoalmente na nossa sede ou virtualmente aqui nesta plataforma, fazendo perguntas, apresentando uma opinião, um ponto de vista que talvez escape a cada um de nós, mas sempre é muito útil dividir o que já temos. Portanto, sejamos solidários e participemos. Ou amanhã, pela manhã, com a permissão de Deus e com a sustentação dos bons espíritos, aqui deveremos nos encontrar novamente em mais um momento de oração, às 9h em ponto. Fiquemos na paz de Jesus e com as bênçãos do Pai amoroso. Bom dia!